Bem, gente, então vamos lá. Primeira ideia, vamos relembrar alguns raciocínios que envolvem a nossa crase. Bem, então ao fazer, submeteu-se à regra, toda vez que você visualizar o elemento A, o primeiro passo é observar se a palavra seguinte é uma palavra feminina. Então, a regra é uma palavra feminina? Se eu tenho uma palavra feminina, significa que aqui na frente existe um o quê? Artigo. Agora, além de olhar para o artigo, você sempre vai olhar para a regência, seja do verbo, seja do nome. Nesse caso, eu vou olhar para o verbo, submeteu-se. Eu sei que quem se submete. Então, esse verbo pede um A e esse A exigido é uma o quê? Preposição. Então, eu preciso juntar a preposição com o artigo, o que faz com que a crase aqui seja o quê? Obrigatória. Agora, lembra que você sempre pode usar o macete. Se o A aparece diante de uma palavra feminina, você pode substituir por uma palavra masculina. Então, se no lugar da palavra regra, você encontrasse a palavra código, como é que ficaria a nossa construção? Você faria o quê? Submeteu-se ao código. Então, se diante da palavra masculina você coloca ao, significa que diante da palavra feminina, a crase é o quê? Obrigatória. Agora, vamos relembrar algumas situações. Quando eu faço submeteu-se a regras, nesta estrutura, você usa a crase ou você não usa? Não usa. Toda vez que o A aparecer no singular, seguido de uma palavra no plural, singular com plural nunca haverá crase. Como é que a gente guarda? Singular com plural, crase, nem a pau. Singular com plural nunca vai haver crase. Agora, submeteu-se a essas regras. Eu poderia também pensar no singular com plural. Mas mesmo que esse elemento aqui estivesse no singular, submeteu-se a essa regra, eu não poderia usar crase aqui. Por quê? O essa, ele é um pronome, o quê? Demonstrativo. Diante do grupo do esta, este, isto. Diante do grupo do essa, esse, isso. Você nunca vai usar crase. O a que você emprega na frente desses pronomes, isso é apenas uma o quê? Preposição. Depois, submeteu-se a uma regra, com crase ou sem crase? Sem crase. Por quê? Porque aqui eu tenho uma, e esse uma é o meu artigo. Ele é um artigo o quê? Indefinido. Se eu já tenho um artigo, eu não posso colocar outro artigo. Esse a que aparece aqui na frente, ele vai ser apenas uma o quê? Preposição. Então, se eu tenho a uma, eu não vou usar crase. E na outra, submeteu-se a todas as regras. Isso aí fica com crase ou sem crase? Sem crase. Eu poderia observar o singular com o plural, mas eu também poderia pensar na classificação do todas. Então, se eu digo todas as meninas, tudo, alguém, são palavras que trazem valor genérico. E essas palavras, elas são classificadas como pronomes o quê? Indefinidos. E aí, diante do pronome indefinido, eu não uso artigo, por isso eu não tenho crase. Esse a que você visualiza na frente do pronome indefinido, ele é apenas uma o quê? Preposição. Tudo bem? Então, diante singular com plural, diante do pronome demonstrativo, diante do artigo uma, diante do pronome demonstrativo, nessas estruturas eu não posso usar crase. E se eu fizesse isso aqui? Ele ficou a falar. É com crase ou é sem crase? Sem crase, porque falar é verbo. Se eu digo, referia-se a Pedro, com crase ou sem crase? Sem, porque Pedro é palavra masculina. Se eu digo, ele veio a pé, com crase ou sem crase? Sem crase, porque o pé é palavra masculina. Não uso crase diante de verbo, não uso crase diante de palavra o quê? Masculina. Agora, lembre as locuções. Quando eu digo, ele ficou à esquina, ele ficou onde? À esquina. Isso aqui traz uma ideia de quê? Lugar. Quando você trabalha com os elementos que trazem ideia de lugar, ideia de modo, ideia de tempo, esses elementos, eles são classificados como o quê? Como locuções. São locuções o quê? Adverbiais. Então, se eu digo que ele ficou à esquina, isso foi o lugar em que ele ficou. Se isso aqui é o lugar, você vai me dizer que isso aqui é uma locução o quê?
adverbial. E sempre que você encontrar uma locução, não tem que olhar para a regência, só tem que olhar se a locução é uma locução feminina. Então, eu penso na palavra esquina, é o esquina ou é a esquina? A esquina é uma locução feminina? Sim. Se é uma locução feminina, a crase aqui na frente, ela é o quê? Obrigatória. Do mesmo modo, ele ficou à disposição. Ele ficou como? À disposição. Isso aqui foi o quê? O modo como ele ficou. Se isso aqui é um modo, qual é o nome dessa estrutura? Locução adverbial. Vai ser uma locução adverbial de modo. Sempre que trabalhar com a locução, você só precisa observar se ela é feminina. Disposição. É a disposição ou é o disposição? A disposição. Então, isso é uma locução feminina. Se isso é uma locução feminina, a crase aqui na frente, ela é o quê? Obrigatória. Tudo bem? Então, cuidado com as estruturas que trazem ideia de lugar, de modo, de tempo. Basta que essas locuções sejam femininas. Agora, e essas estruturas? Quando eu faço à beira de, à custa de, à margem de, à esquerda de, essas estruturas que acabam em de, qual é o nome dessas estruturas? Elas são locuções prepositivas. Se elas acabam em de, elas estão acabando em uma preposição. Então, isso tem o comportamento de uma preposição. Por isso, isso vai ser uma locução prepositiva. A busca de, a espera de, tudo locução prepositiva. E, ao encontrar essa locução, o seu cuidado também é verificar se essa locução é uma locução feminina. Então, se eu penso na palavra beira, é a beira ou é o beira? A beira. É feminino? Se é feminino, a crase é o quê? Obrigatória. Do mesmo modo, margem. A margem é uma palavra feminina. Significa que a crase aqui, ela também é o quê? Obrigatória. Tudo bem? Agora, essas duas aqui, à medida que e à proporção que são elementos sinônimos, esses elementos que acabam em que, eu poderia pensar em outros, só que os outros não trazem o a ali na frente. Então, quando eu digo ainda que, mesmo que, desde que, todos esses elementos que acabam em que, eles são locuções que você chama de locuções o quê? Conjuntivas. Isso tem valor de conjunção. E, nesse caso, essas duas estruturas que são sinônimas são as locuções conjuntivas que ganham crase ou não ganham? Ganham. Então, sempre que tiver a medida que, sinônimo de à proporção que, o que você visualiza são locuções conjuntivas. E essas duas locuções conjuntivas ganham crase. Gente, cuidado que a OCP ela gosta de explorar essas ideias. Visualizar locução adverbial, visualizar locução prepositiva e visualizar a locução conjuntiva. Tudo bem? Locução adverbial vai trazer ideia de lugar, modo, tempo. Locução prepositiva vai acabar em uma preposição, e a locução conjuntiva com crase, você só vai encontrar essas duas, à medida que e à proporção que.